Olá, investidores. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre riqueza, né? Como que as riquezas grandes foram construídas, na maior parte, de quem não era tão, que não tinha tanto dinheiro assim, que teve que multiplicar por várias e várias vezes seu patrimônio. Hoje tem um conceito muito difundido ali, principalmente pelos assessores de investimentos, para ou por quem trabalha em investimentos, que é diversifique. Outros também, preço não importa, porque já está muito precificado conforme o risco. Será mesmo? Como que essas pessoas ficaram ricas? Eles diversificaram? Então eles compraram vários ativos, investiram no mundo inteiro, centenas de empresas? Geralmente não, tá? Começar ali, são vários casos. Eu vou falar um exemplo, né, bem específico, tipo, que são os Chandler Brothers, né, os irmãos do Chandler da Nova Zelândia. Mas vamos falar, Warren Buffett, começar, maior. Ele comprou uma empresa praticamente quebrada e aí transformou. Isso que ele ganhou muito dinheiro. Claro que ele sempre avaliava as empresas, mas provavelmente não é muito diversificado, até porque hoje também ele ganhou muito dinheiro com Apple, com algum Coca-Cola, sempre pesquisando muito preço. Aí depois de um tempo para cá, ele falou: "Não, agora não olhem tanto o preço, o mercado ele é muito bom para precificar as coisas." É, Outras pessoas ganharam muito com alguns trades específicos, né? Eu coloco aqui o mestre dos derivativos, ganhou muito dinheiro, geralmente fazendo um trade muito específico ali. Eu acho que o dele que mais deu certo, se eu não me engano, foi a Broken Wing, né? Fez com duas, três, quatro empresas, né? Não muitas, né? Não, as que tinham mais liquidez no Brasil. E aí sim transformou US$ 10.000 ali em US$ 1 milhão, em quase 5 anos, né? Um pouquinho menos. Teve outros casos também, alguns day trades, eles geralmente fazem um tipo de trade específico, dura um tempo, fazem uma grana muito legal, né? E pronto. Outras pessoas que ficaram ricos ali, que comentam no YouTube, você vai ver ali, tinha um influenciador uma vez, mas ele era bem. Ele ainda não era muito investidor, né? Ele estava começando seu canal, já tinha alguns inscritos. E como que ele ficou rico? Investiu tudo em Petrobras. Ele leu em algum livro que você tinha que concentrar em uma empresa muito grande que não era possível quebrar. Ele pensou, a Petrobras não vai quebrar. E aí, naquela crise ali da Dilma, na parte de 2015, 2016, ele começou a comprar a Petrobras abaixo dos R$ 10. E aí, quando chegou a 5, ele estava um pouquinho desesperado, fez tudo ou nada, pediu demissão, pegou o acerto, colocou tudo ali, e aí fechou, né? Ficou com mais de 1 milhão e poucos de reais. A Petrobras multiplicou muito e ganhou uma boa grana. Outro, acho que é um canal também, eu vi uma história dele, o pessoal tinha comentado, acho que era o Dividendo em Foco, se eu não me engano. Ele colocou praticamente tudo em Petrobras, porque realmente ele acreditava, e realmente eu tinha colocado uma boa parte também, uma época, vendi bem antes. Hoje eu vejo que tem algumas saídas, estratégias que você tem que fazer, né? E geralmente com tempo, tá? Você tem que esperar ali 2 anos para pensar em sair. Mas no caso dele, ele colocou muito patrimônio e realmente o preço do lucro estava abaixo de 3, dividendos aí sempre acima dos 30% se desse tudo errado. Então, tipo, tava muito na cara que ia subir, né? Olhando assim para trás. E realmente, na hora eu olhava assim, meu Deus, isso aqui é muito barato. Tem que acontecer alguma coisa muito, muito grave para não ficar. E se acontecer muito grave, vou perder o quê? 20, 30% ainda no máximo do patrimônio. Então e vamos ver o que aconteceu, né? A gente pegar aqui 5 anos, hoje subiu 383%, que tá excelente, né? Multiplicar o seu capital por 4,8. Muitas vezes, para quem tem já um patrimônio ali acho que ele colocou, sei lá, 400, R$ 500.000, fechou a vida, né? Tipo, 500 vezes 4, 2 milhões e pouquinho. Agora ele pode diversificar, pode ficar à vontade. Aí ele começou a vender muita call, né? Mas que eu não recomendo para quando você está tendo essas tacadas, né?
Outros que parece que talvez dê certo é o Tesouro IPCA mais longo, né? Que pode ser que multiplique aí por entre 3 a 5 vezes, dependendo a taxa que cair, mas se subir, realmente você perde. Também tem um risco ali de ter uma super hiperinflação, e aí com o imposto você acaba se ferrando, não protege nada, né? Então, difícil alguém não ser concentrado. Se pega os próprios listas de bilionários, eles são concentrados em uma empresa, a empresa que eles têm, né? Então, mas se você tem a empresa é diferente do que você investir, sério? Será? Eu não sei, eu acho que tem que procurar bons negócios e sim, preço importa, tá? Eu acho que preço sempre importa, né? Então, às vezes é melhor se deixar na renda fixa, pelo menos toda vez que eu vi pessoas fazendo negócios para comprar as coisas, eles realmente, pessoas pelo menos mais espertas, eles realmente viam a taxa de retorno, quanto que ia dar, se vale a pena, se é possível. Vi muita gente ficando rica na minha cidade, ali no interior de Santa Catarina, comprando terrenos rurais, talvez uma questão de sorte, porque o terreno era totalmente desvalorizado. Ali na final da década de 90, R$ 1.000 você compraria um lote que a gente diz um alqueire, né? E hoje esse alqueire está valendo R$ 200.000, ou seja, 200 vezes. Claro que demorou muito tempo, né? Mas eles retiraram muito dinheiro daquela terra também, né? Então eles realmente conseguiram. E não foram no melhor. Se eles fossem na fazenda melhor, não teria ganho tanto, porque seria muito mais caro. Ia ser, sei lá, 7 vezes, 8 vezes mais caro do que aquela, que era boa, né? Mas a melhor seria 7 a 8 vezes mais cara e o retorno não seria proporcional. Ele está ali um pouquinho mais caro, sei lá, 200.000 e agora esse é 280. Então, pagou 7 vezes mais barato por um retorno muito maior. Mas sim, tem que comprar bons ativos, mas por preços tendência extremamente baratos. E trades também. Eu pensei que eu ia conseguir fazer um trade no ano passado muito, muito bom. Durou 7 meses e aí depois mudou o mercado. O que que aconteceu? Taxa de juros subiu demais e eu não estava tão protegido assim na put, como eu gostaria de estar, né? Porque eu estava com put longa, eu achei que não ia, mas claro que estava, né? Tava coberto, parcialmente coberto, mas acabou que eu tinha um risco ali, perdi ali no caso quase 20%. Sim, tinha ganho ali na casa dos 40 e poucos por cento, então tudo bem, mas é ruim porque eu achava que ia ser um pouquinho mais longo essa esse meu trade, né? Então eu tinha um risco, não era tão grave, mas aí tive que encerrar muitas posições ou fazer algum tipo de hedges e manejo, né? Então foi interessante para saber hoje opero diferente, parece que está dando muito, muito mais certo, né? Então eu tenho minha estratégia, tenho minha, não gosto mais de fazer nenhum tipo de alavancagem suja, né? Então sempre alavancagem quanto mais limpa, melhor. E isso também eu vou mostrar aqui um case lá dos Chandler Brothers, que eles também aprenderam isso, né? Não fazer tanto alavancagem. Uma alavancagem, no caso deles, era pegar empréstimo para comprar ativos, né? Usar uma parte do dinheiro, outra parte com empréstimo. Até por isso que eu não gosto de investir em fundo de investimento imobiliário que pega empréstimo para comprar ativos. Pode ser que dê muito certo, mas se não dá, é complicado. E além disso, estou buscando alguns outros trades, porque, como diz, se você acertar e acertar a mão, né, não pode ser também 0,1% do teu patrimônio, a 1% do teu patrimônio. Tá, no começo você vai entendendo, mas depois, uma hora, você vai ter que colocar um pouquinho mais em risco do que 1% do seu patrimônio, infelizmente. Porque se multiplicar por 50, são só 50% de ganho, é muito pouco. Em geral, quando eu acredito em alguma coisa, pelo menos ali 5%, tá? Então vamos lá, vamos falar aqui um pouquinho dos Chandler's Brothers, né? Já falei bastante de outros, né? E vai ser interessante aqui, vocês vão ver até questão aqui com os brasileiros da bolsa que ficaram ricos, tá? Eles compraram aqui, acho que em 89, eles são da Nova Zelândia, tá? Eles compraram aqui em Hong Kong, parecia que tinham compraram um prédio inteiro, porque estava com muito risco de virar comunista, tal, e tudo mais. Então, ele foi lá em 89, comprou e onde eles venderam? Venderam mais ou menos aqui, tá? Bem alto.
ganharam bastante grana. Então tá, assim, tipo, triplicaram, claro, mas eles se alavancaram. Vamos voltar aqui mais para. Então, Hong Kong, 87, né? Compraram. Aqui que eles venderam. Eles compraram em 87 e venderam aqui. Então, gastaram o quê? Uns 17 milhões e venderam para cima de 80. Mas tiveram que pagar um empréstimo, então não ganharam tanta grana assim, mas ganharam ali, multiplicaram seu patrimônio em 4 ou 5 vezes. Legal, 40 milhões de dólares no bolso em 91. Eu esqueceria, não ficaria mais procurando trade, né? Pô, 40 milhões de dólares que sobraram para eles, realmente eu iria para ficar alguma coisa. Diversificar, tá bom, paciência, vamos lá. Eles transformaram 10 milhões em 5 bi, tá? Em 20 anos. É como se a gente, sei lá, alguém tivesse 100 mil hoje, em 20 anos vai ter 50 milhões. É muita grana, tá? Muita grana mesmo. Ou 10 mil, 5 milhões, tá? Então 10 mil reais, se fizesse igual a eles, em 20 anos teria 5 milhões de reais. No caso, 10 mil dólares, 5 milhões de dólares. Tá bom, né? Tá. Aqui eles gostam do investimento em que o risco é o tempo, não o preço. Nossa, isso é muito, muito bom, tá? Nossa, gente, essa talvez seja uma das frases melhores. O risco é o tempo, não o preço, tá? Eu acho que isso muito é o. Claro que tem risco, né? Eu já comentei, mas quando você está totalmente com o tempo a favor, tá? Teu tempo a favor. Às vezes você vende opções, faz alguma trava, você está o teu tempo a favor depois de assumir um risco. Depois que você assumiu o risco ali, zerou aquele risco, agora o único risco é o tempo a favor, tá? Você tem que esperar o tempo para chegar aqui. Eu acho legal, sei que tem um risco, mas o Tesouro IPCA mais longo, ele queira ou não queira, a única coisa que está afetando é o tempo, tá? O risco é o tempo. E, claro, que uma hiperinflação. Então, tem dois riscos, né? Obviamente. Mas, mas é muito interessante essa frase. Tudo é tempo. Então, se eu comprar um prédio extremamente bom, tá? Muito bom, que pode ser que fique vago por um tempo, mas ele é tão bom, tão único, numa cidade tão interessante, que não pode ser construída, por exemplo, Brasília, que provavelmente vai ser alugado, tá? Então, o risco é o tempo, tá? Vai ser alugado, provavelmente vai ganhar. Que, olha isso, aqui, ó, tava uma época de hiperinflação, tá? E os índices, preços de lucro estavam insignificantes. Então eles começaram a recorrer a métricas criativas, tal, para entender melhor. Aí compraram aqui no México, tá? Ganharam bastante. E vamos ver no Brasil, tá? Aqui eles conseguiram investir em ações brasileiras. Uma das primeiras investidoras estrangeiras no país, tá? Isso em 91, vamos lá. Então eles investiram 30 milhões de dólares, é uma parcela muito grande do patrimônio. Lembra que eu falei? Tem que ter um volume e você tem que acertar ali a tacada, um volume proporcional ao teu patrimônio, né? Então, eles acertaram uma, já estavam feitos na vida, óbvio, quadriplicaram o patrimônio com tudo que eles tinham. Isso é muito dinheiro, então se lá tivesse 1 milhão, se virou 4 milhões, você está tranquilo. Então, investimos 30 milhões, cerca de 75% do seu fundo em ações da Telebrás e uma quantia menor em Eletrobras. Opa, 91. Quem que investia aqui? Quem que concentrou os investimentos em ações brasileiras no final da década, início da década de 80 e 90? E correu muito, muito risco. Se hoje pensar, é uma loucura de risco, né? Espero comentem aí, quem que ficou rico? Um investidor brasileiro aqui que ficou muito rico investindo em ações brasileiras. Claro que ele é muito buy and hold, né? Mas o que ele pegou foi épocas certas, tá?
Então, assim que Collor começou a cortar o déficit, as ações brasileiras triplicaram, mas depois despencaram 60% nos 8 meses seguintes. A maioria dos investidores estrangeiros fugiu do mercado, mas os Chandlers se mantiveram firmes, tá? Tipo, e daí que ele é o corrupto, tá? Ele foi apenas saiu, agora vai vir outro. Para nós, o choque foi externo aos fundamentos das empresas, tá? Isso, então, na prática, ele compra empresas boas em locais extremamente hostis. E um deles era o Brasil, olha que legal, né? A Telebrás simplesmente passou de extremamente subvalorizada para escandalosamente subvalorizada, tá? Eu sei que eu estou falando de ações, mas isso funciona às vezes em opções também, tá? Então, quem ficou rico aqui nessa época, que continuou investindo, Luiz Barsi, né? Então, realmente, década de 80 e 90, aquelas empresas extremamente desvalorizadas. E ele fez o quê? Concentração. Concentração em empresas brasileiras num dos mercados mais arriscados do mundo, tá? É como eu falar hoje Argentina, ué, né? Ou até 3 anos atrás, Argentina, lá do a loucura de 300% de inflação, Zimbábue, Turquia, esses países, tá? Então você vai investir lá. Depois vamos falar um pouquinho da Argentina, tá? Então, 93 se recuperou, sei lá, 30 milhões ele tinha colocado, agora 150 milhões de dólares, tá? Então, comprou o Telebrás aqui, olha isso, sei lá, 0,1 e vendeu aqui, ó. Meu Deus, tipo, acabou, né? 500 vezes, 1000 vezes mais, ó. É claro que a gente nunca vai pegar isso, né? Mas olha que interessante, tá? Ele não vendeu quando multiplicou por 3, 4, 5. Eu gosto muito de fazer isso quando eu compro uma ação que nem eu estava querendo comprar a Petrobras abaixo de 30, um lote e dois lotes abaixo de 28. Eu só vou poder mexer em opções para vender aqueles preços que eu quero ali, 10%, 10%, indo assim, depois de no mínimo 12 meses, tá? Nesses casos, ou geralmente 24 meses. Então, 24 meses eu deixo ela sem ver. Aí, se chegar a 200 a cotação, não importa. São 24 meses que eu tenho que esperar para depois ver. E aí eu vendo 10%, se chegar aquele preço, aí o mês seguinte eu posso vender mais 10 ou 20%. Se tiver aquele preço, eu não posso vender tudo de uma vez. Mas, assim, é uma regra muito clara. Claro que eu poderia, em 6, 7 meses daí, depois dos 24 meses, dependendo do preço que chegar, eu liquido. Mas eu tenho que esperar. Por quê? Porque senão eu vou ficar feliz com 50% de aumento. E não é isso, não é essa a ideia na proposta. Eles voltam lá para o asiático, tal, eles entenderam que também eles não gostam de, eles tiveram algumas questões com alavancagem, tiveram um problema, mas assim, eles pegam empresas boas em ambientes extremamente hostis, geralmente de família, tradicionais, no caso da Telebrás, que foi, a Eletrobras, empresas que parece que mesmo quando o governo está ruim, eles vão bem. Então já falamos aqui de alguns trades específicos, eu vi muito day trade ganhar, já vi algumas pessoas de opções ganharem também. E quando você ganha mesmo, tem muita chance de, se for um volume relevante no futuro, você realmente fazer a vida. Agora, Bitcoin, teve o pessoal que ganhou muito. Geralmente o pessoal investe, concentra muito e fala, não tem risco. Não tem risco. Claro que tem, não tem uma moeda que você não pode usar como moeda, é um ativo virtual ali que está na cabeça das pessoas o preço, né? Então, agora está um pouquinho mais estabilizado, mas se descobrissem de quem que era o Bitcoin, numa época, teriam confiscado inteiro e ele estaria preso. Só isso ia acontecer. Então, se em 2019 tivessem achado a pessoa, beleza, chama a pessoa, todos os Bitcoins dessa pessoa que ela tinha ia ser confiscado, ia ser zerado e ela ia preso. Será que ainda ia continuar?
com valor, mas ia estar mais escasso ainda. Não sei se continuaria, né? Mas sim, era para se ele tivesse divulgado quem ele era, já teria sido preso e tudo mais, né? Agora não, acho que agora não, mas no início sim. É proibido você criar uma moeda se você não for um governo. Então tá, isso. E eu estava até pesquisando algumas empresas argentinas que são bem interessantes pelo estado que está. Elas ainda estão extremamente descontadas. Eu posso trazer um pouquinho mais. Eu vi algumas pessoas investindo no mercado argentino 70% do que tem, e não são pessoas pobres, tá? São pessoas ali que têm ali seus 10 milhões, 15 milhões, 30 milhões, e estão botando ali uns 15 milhões na Argentina em algumas empresas, que assim, tipo, pode cair 30%, mas pode multiplicar em 600, 700%, coisa que no Brasil eu não vejo, não consigo achar uma empresa que assim que não tenha muito risco de desvalorizar muito, sei lá, a Magazine Luiza, por exemplo, eu acho que ela pode desvalorizar muito, pode quebrar, inclusive, não é uma empresa sólida que pode valorizar em 6 a 7 vezes, tá? O Magazine Luiza pode valorizar em 6, 7 vezes, mas eu não vejo uma elétrica, um banco, sei lá, o Banco do Brasil, em 5 anos vai multiplicar seu patrimônio por 7. Difícil, tá? Eu não acredito. Vale, difícil. Pode ser que multiplique aí por 2, 3, se tiver sorte, né? Petrobras, eu acho que mais chance, tá? Prio, mais chance, mas ainda assim não tão barata, né? Eu acho que tem que estar abaixo ali daqueles preços que eu disse. E aí sim pode multiplicar por 2, que não é tão grande. Mas o Brasil, eu acho que se fosse o case mais claro, é o IPCA+, né? Longo prazo. Para mim, ajuda muito porque eu estou vendido em call, então, nossa, são trocas ali, né? Tipo, se subir muita taxa, é porque minhas causas vão virar tudo pó, né? Então, tá muito bom. E se subir, provavelmente esse meu IPCA sobe mais. E se tiver uma crise, talvez o IPCA mais caia, as ações fiquem mais ou menos iguais, e minhas calls, com isso, eu consigo fazer elas virando pó e ganhando, porque eu tenho. Na put eu sou bem, bem, bem corretinho, né? Não corro mais risco em queda. Pela questão da taxa de juros, muito caro para rolar, pô, às vezes 1,20 para você rolar um mês é instável, tá? Então é isso, gente. Eu não acho que. Não conheço ninguém no mundo que ficou rico em diversificar, né? Geralmente é concentrar seus esforços na sua empresa, é concentrar seu patrimônio em algumas empresas. Para mim, acho que se fosse pensar em sentido, é melhor você ter 3 empresas e 70% em renda fixa, que você realmente acha que estão descontadas, ou não ter nenhuma, se você acha que não tem nenhuma muito descontada, do que sempre. Não é que sempre tem, mas sempre tem alguns países específicos que podem fazer uma mudança assim drástica ali nas empresas. Eu acho que hoje é o caso da Argentina, né? Tá parecendo que vai realmente funcionar ali essas questões do ajuste fiscal, já tá bom, tem que controlar a moeda, quando controlar bem a moeda, tá ótimo. Tem risco que a moeda tá um pouquinho supervalorizada, né? Mas assim, nossa, lá tem umas empresas assim fantásticas que tá 30% do valor patrimonial, como foi no Brasil, né? Na década de final de 80, início de novembro, onde o senhor Luiz Barsi ficou muito rico, com muitos outros que investiram na bolsa. Teve gente também que ficou rico em 2002, 2003, tá? Em juros, tá? Comprou muitos títulos públicos, muito mesmo, e não foram poucas pessoas, tá? Não foram. Mercado imobiliário também, compra de terrenos em praias específicas, gente que comprou muito e até viraram construtoras, né? Porque, pô, com todo esse terreno aqui, né, esse banco aqui de terrenos, eu consigo fazer muito dinheiro. Isso aí, pessoal. Espero que gostem desse vídeo e bons investimentos e até o próximo.